Olá, pessoal. Bom dia, bom dia. Eu não almocei ainda, então é bom dia ainda. Vocês não almoçaram também? Primeira coisa, obrigado aí pela presença de todos. É muito bom estar aqui, né? Depois de 3 anos, 2019 foi o último Summit. É um prazer, assim, a gente não é virtual, né? É bom a gente ver todo mundo aqui junto. Obrigado pela presença, é um prazer estar falando para vocês. Luiz Ligori, sou responsável pelo time de arquitetos de soluções, Solution Architects da AWS Brasil. E eu estou aqui juntamente com o Renzo Petri, nosso cliente, Natura Co. Eu vou apresentar ele daqui a pouco, ele vai vir para o palco. E também o Alexandre Nardi, ele é consultor, ele é do time de Professional Services. E a gente vai contar um pouquinho da história, da jornada da Natura com a AWS para a nuvem, gente. Tá bom? Vamos lá, a agenda de hoje. A gente resolveu dividir a agenda em 2 partes. A gente vai começar com uma parte mais conceitual, mais teórica, e a gente vai fazer um jogral aqui. Eu vou falar um pouquinho sobre como que a nuvem pode acelerar os negócios, e aí eu vou trazer um estudo para vocês dos benefícios que a nuvem traz, né? E aí o Nard vai vir falar um pouquinho de, na verdade, como que na prática a gente ajuda os clientes para obter esses benefícios, através de metodologia, através de um framework. E essa é a parte teórica que vai conceitualizar tudo, né? E aí a gente vai para a parte prática. E aí o Renzo vai trazer para a gente como que ele aplicou isso na prática, na jornada da Natura. Vamos lá. Pessoal, eu gosto muito dessa frase do Jeff Bezos, né? E ele retrata bem como que o mundo está hoje, está ambíguo, está volátil. E eu acredito que o líder, e líder, parênteses aqui, líder é todo mundo, né? Líder é qualquer pessoa, não é o gestor, não é o executivo. A gente acorda, a gente é líder do que a gente vai fazer naquele dia, mudar o mundo, né? Então, o líder do século XXI é o que sabe usar a ambiguidade, a volatilidade, e ele transformar, né? Se reinventar todos os dias. A única certeza que a gente tem aqui é que tudo muda, né? E o líder tem que se reinventar. Então, é mandatório se reinventar. E a notícia ruim de tudo isso é que não tem mais vantagem competitiva permanente. A única vantagem que a gente tem, que é sustentável, é ser ágil, né? Eu posso ter o melhor time, eu posso ter o melhor produto, eu posso ter o melhor software, tecnologia, alguém vai mudar tudo, né? Alguém vai copiar isso. Então a palavra da vez é agilidade. E a gente tem reparado nos nossos reuniões executivas com clientes que a cada 6 minutos a palavra agilidade aparece. Ela é seguida de uma expressão que é um buzzword, está mal utilizado até às vezes, que é a transformação digital. Então vamos clarificar um pouquinho desse transformação digital, como a gente vê isso, né? Primeiro ponto, transformação digital, a gente é de tecnologia, gosta de tecnologia, não é de tecnologia, é de pessoas, né? Como que a gente pega, se eu quero transformar uma empresa, eu tenho que transformar quem? As pessoas. A empresa que é? É um CNPJ com um monte de CPF. Então eu tenho que mexer com CPFs. Como que eu mexo nisso? Então o primeiro ponto é pessoas. Segundo ponto, o que é transformar uma empresa, gente? É mudar comportamento, mudar a forma de pensar, mindset, né? Como que eu mudo de uma forma sustentável, de uma forma que perdure dentro de uma empresa? Posso criar uma estratégia e falar, faça isso. Não vai funcionar, não perdura. Como que eu mudo? Com mudança de cultura. Então, o segundo ponto dessa transformação importante é cultura. A gente vai falar bastante disso hoje, de pessoas e de cultura, como quem aplicou isso na Natura. E o terceiro ponto é tecnologia, né? A gente falou digital, tem tecnologia no meio. Não é o mais importante, mas faz parte dessa tríade aí, né? E aí tem uma pessoa importante lá no meio, que é proporcionar a melhor experiência para o cliente. Como que a gente traz a melhor experiência para o cliente. E quando a gente fala de tecnologia, pessoal, tem uma delas que é protagonista nessa história, que é a nuvem, que é cloud. A gente tem ouvido muito que muitas empresas têm dificuldade para construir um caso de negócio, um business case sólido, né, para uma migração para a nuvem. Como que traz valor? Tem que trazer valor. E a gente tem notado que uma das razões é que o foco é custo, e tem muito mais que custo. A AWS fez uma pesquisa em 2019 e 2020, onde ela começou a avaliar clientes. Pegou 1.500 clientes, né, de várias áreas, e ela pegou um cliente que migrou para a AWS. Ela pegou alguns KPIs, algumas métricas, mediu antes da migração e mediu depois da migração.
E ela começou a clusterizar as respostas e chegou a 4 grandes benefícios. O primeiro é custo, né? Tem a ver com custo, TCO. Aí o segundo benefício tem a ver com a produtividade da equipe, a eficiência do time que você ganha, né? O terceiro benefício que a gente encontrou foi resiliência operacional. Tem que estar disponível, tem que estar seguro, né? E o quarto benefício foi agilidade de negócio. É proporcionar mais produtos, trazer mais inovação, mais rápido, né? A gente falou de agilidade aí. E esse modelo é bem interessante, pessoal, porque ele não é um modelo para a área de TI, é para todo mundo. Ele engloba a empresa inteira nessa jornada na hora. Por exemplo, se eu vou falar com o CFO, ou com até o cara de compras, ele vai estar preocupado com o quê? Lado esquerdo lá, custo, produtividade também, né? Pode estar ganhando produtividade em cima disso. Se eu for falar com um cara de operações, ele está preocupado com produtividade da equipe, está preocupado com resiliência, né? O time de segurança, o CISO, está preocupado com resiliência, tem que estar resiliente, aquilo tem que estar no ar. E o time de produto, o time de marketing, vai estar preocupado com agilidade. Então, você engloba, junta a empresa inteira num framework que ajuda a gente a entender o benefício, que é mais do que custo. E a gente está aí para ajudar a fazer isso. E aqui tem alguns números, gente, que são bem impressionantes, que a gente pegou dos benefícios que trouxeram em cada um dos pilares, né? Então, a gente está falando de um benefício de custo de 42% em média, em relação a gastos, né, por usuário. Está falando um benefício de mais de 57% em relação à produtividade e eficiência da equipe, quanto você consegue gerenciar, administrar recursos. Indo para a parte de resiliência, a disponibilidade, aumento de disponibilidade. Tem que estar disponível, né? Se não estiver disponível, a experiência não é boa. Se não estiver seguro, a experiência não é boa. E no final, a questão de agilidade, lançar novas funcionalidades, lembra? Eu falei no começo, a vantagem única que existe é ser ágil, né? Então esse framework a gente ajuda muita gente a tomar noção e englobar a empresa inteira e trazer a empresa para o mesmo objetivo. Só agora eu queria trazer aqui, apresentar para vocês, lembra que chamava Beleza e Sustentabilidade? O Beleza, né? Eu queria o Beleza, eu queria chamar o Renzo, né? O Renzo Petri, ele é da Natura, história dele, ele tem 17 anos de experiência. Ele veio da Unesp, estudou na Unesp, fez pós em negócios na SPM e também a parte de liderança na Fundação Dom Cabral. Renzo, obrigado pela presença. Obrigado, Gregório. Obrigado, cara. Obrigado. Obrigado pela gentileza da parte da beleza. Minha mãe e minha esposa concordam, mas vamos deixar o pessoal votar ao final também. Bom, pessoal, bom dia, boa tarde a todos. Um prazer estar falando aqui para vocês. Obrigado pela presença. É sempre um prazer estar falando de paixões dessas duas grandes empresas, né? Tanto a AWS quanto a Natura. A gente vai falar muito de tecnologia, mas a gente tem um propósito muito em comum, que é a questão da sustentabilidade, que é a questão, de fato, do cliente no centro, né? E para quem não conhece o novo momento que nós estamos vivendo, acho que todos já conhecem a Natura, todo mundo tem uma mãe, uma avó, um tio, uma tia que já vendeu ou já teve algum momento de conexão em um aniversário, ali junto, ou capturando, comprando ou recebendo um produto da Natura. Mas essa empresa brasileira tem se reinventado e se tornou um grupo maior, né? Se tornou um grupo chamado Natura &Co, Natura Company. Então, esse grupo que vive e respira um propósito, que é, através das relações, nós entregarmos beleza para o mundo. Nós somos hoje um grupo formado por 4 grandes marcas. Então, a própria Natura, a Aesop, The Body Shop, a Aesop é uma australiana, a The Body Shop, uma britânica que foi adquirida, e recentemente se juntou ao grupo a nossa querida marca Avon também. Então, este grupo tem um grande propósito de levar beleza para o mundo. Bom, falando um pouco de números, né, para vocês se conectarem, para a gente estar junto aqui, nós somos hoje, nessa nova configuração, a 4ª maior empresa de beleza para o mundo. Nós estamos em mais de 100 países, aí a importância da tecnologia para a escala global. São mais de 7,7 milhões de consultoras representantes que atualmente utilizam as nossas plataformas de tecnologia, mais de 35 mil colaboradores e mais de 3.700 lojas e franquias. Quando a gente fala de receita, a gente está falando mais ou menos de uma receita líquida de 40 bilhões. Tá? E nesse momento de conexão, né, que estamos aqui,
Vou chamar o Nard, por favor, ele vai contextualizar um pouco do que o Ligori comentou, de como, através desse nosso propósito, nós conectamos beleza e tecnologia. Mas queria deixar o convite para vocês aqui, quem não conhece ou quem não interagiu com todos os nossos canais, né, seja um representante, uma consultora através dos nossos portais, incentive. Pode comprar no nosso e-commerce ou visite as nossas lojas. Durante o evento aqui, a gente vai deixar um cupom, chama Primeira Compra. Quem ainda não é cliente, acesse o e-commerce da Natura, primeira compra, 35% de desconto. Ok? Então vão interagindo aí, a gente vai comprando e o Nard vai contando. Nard, por favor. Tem desconto para mim também? Você já é cliente, né, Nard? Eu já. Tarde. Tudo bom? Tá bom. Gostando do evento? Legal, né? Bom, pessoal, agradeço por não ter falado belezura nem nada, então tá valendo. Eu vou contar um pouquinho para vocês o seguinte. Ok, vamos fazer uma transformação. A Natura passou a atender, hoje atende mais de 100 países. Hoje a Natura tem 7,7 milhões de consultoras, de clientes, vários clientes em vários lugares e assim por diante. Como é que a gente faz uma transformação dessas? Tá? Então a gente vai trazer para vocês aqui um pouquinho do como fazer, como é que a gente fez, na verdade, isso, e como é que a gente faz dentro da Amazon também. Tá? É o mesmo processo que a gente usa dentro da Amazon, a gente traz para os nossos clientes também, de forma a sugerir para os nossos clientes algumas práticas que possam ser aplicadas ou reaplicadas, reutilizadas por eles. Essa que é a intenção. O que a gente usa aqui, essa é uma palavra que a tradução ficou horrível, né? Que é arcabouço. Né? Framework é arcabouço, é horrível essa palavra. Mas é um modelo que a gente tem para fazer essa transformação acontecer. Se você reparar na parte mais externa dessa figurinha, tem um ciclo ali, que indica o seguinte: a transformação não é feita da noite para o dia e não é feita toda de uma vez. Tá? Ela é feita aos poucos. Essa é a intenção de se fazer uma transformação que traga valor à medida que o tempo vai passando. Tá? E nota que no final de cada um desses ciclos, se você olhar para a parte direita da figura aqui, eu tenho uma série de benefícios. E esses são os benefícios que o Ligori estava falando agora há pouco. Qual que é o benefício que a minha empresa precisa? É ganho de agilidade? Produtividade? É ganho de eficiência? Qual é o ganho que eu preciso? Qual que é o benefício que eu estou procurando? Eu preciso ter o alinhamento desse benefício, eu preciso identificar quais são esses benefícios para fazer alguma coisa que esteja alinhada com os direcionadores de negócio da empresa. Essa é a intenção. Se você reparar ali, tem uma siglazinha ali, ESG, né? ESG é uma sigla para meio ambiente, né? Environmental, Social e governança corporativa, tá? Que nada mais é, no final das contas, do que um novo termo para uma palavra que a gente tem repetido aqui várias vezes ainda hoje: sustentabilidade, que está inclusive no título da nossa apresentação de hoje. Tá? Então, ESG é uma métrica, é uma maneira, é uma forma das empresas conseguirem acompanhar o resultado das iniciativas de sustentabilidade. Tá? Essa que é a intenção. Tem uma reportagem numa revista bem conhecida, você procura online, sobre ESG, mapeando para sustentabilidade, bem interessante, de maio desse ano. Tá? E você vai notar aqui também o seguinte, que em cada ciclo desses, ele começa com uma etapa que está ali como visão, envisioning, que a gente chama, tá? Que é para eu entender qual que é o objetivo da empresa, onde eu quero chegar naquela transformação. Dentro desse processo, desse entendimento, eu procuro identificar quais são os direcionadores de negócio que eu preciso atingir, tá? E depois disso eu identifico um cenário a ser trabalhado, e em cima desse cenário é que eu vou tentar montar um plano de ação. Essa é a nossa intenção. Então, na fase de envisioning, essa fase de visão, o nosso objetivo... fiz uma pose legal para faltar aqui. Tá? O nosso objetivo nessa fase de visão é a gente identificar um cenário de transformação a ser trabalhado. Uma vez que eu tenha identificado esse cenário considera aquelas coisas que estão em laranjinha ali nas caixinhas laranja. Considera questões de processos, aquilo que o Ligori estava falando logo num dos primeiros slides, né? Processo, cultura, pessoas, etc. Tá? Então eu levo isso tudo em consideração, uma abordagem de produtos ao invés de projetos, então eu foco dentro daquele cenário que eu vou trabalhar num produto específico a ser desenvolvido, tá? E
claro, tecnologia. Tecnologia também entra na brincadeira. Feito esse envisioning inicial, a gente parte agora para um detalhamento daquele cenário que foi feito. No caso da Natura, qual que era o cenário? Expansão internacional. Tá? Então, dentro da estratégia de expansão internacional da Natura, como é que a gente pode ajudar a ter os ganhos que a Natura estava procurando, de sustentabilidade, de agilidade, de produtividade e assim por diante. Essa que é a nossa intenção. E muito importante, pessoal, é não considerar aqui só os ganhos de uma área. Porque muitas vezes você tem os projetos nas empresas, tem uma área específica que é a dona daquele projeto. A área de TI, aí é um projeto que tem todo um viés de TI. A área de negócios tem um viés de negócios. Não, eu tenho que considerar as diversas, os diversos pontos de vista, a gente chama aqui de perspectivas, né, as diversas perspectivas envolvidas naquela transformação, naquele cenário. Então, quando a Natura vai fazer um processo de expansão internacional, eu tenho que envolver as áreas de negócio, eu tenho que envolver quem vai trabalhar com pessoas, né, onde entra mudança cultural, por exemplo, né, então sempre tem muitas mudanças, tenho que envolver pessoas, os processos dentro da empresa, de que maneira eu agilizo os meus processos, tá? Então é onde entra a parte de governança, e vejo que esses 3 elementos ali, negócios, pessoas e governança, não são técnicos. Tá? Não é a tecnologia que vai permitir você atingir o seu benefício de negócio, a tecnologia ajuda. Tá? Mas os elementos não relacionados à tecnologia são tão importantes quanto. Essa que essa é uma das considerações aqui. E é claro, tem a tecnologia, as 3 últimas perspectivas de plataforma, que é onde entra infraestrutura, é onde entra toda a parte de networking, aplicações, bancos de dados e assim por diante. Isso está em plataforma, segurança e operação, onde tem monitoramento e assim por diante. Esses elementos também têm que ser considerados. Então eu tenho ali 3 perspectivas não técnicas e 3 perspectivas técnicas que eu tenho que considerar. E em cada giro desses eu trabalho num cenário de modernização. Feito esse cenário, identificado o meu plano de ação para cada uma daquelas perspectivas, agora, que é o alinhamento ali embaixo, agora eu passo para o desenvolvimento disso, que é o lançamento, a criação das releases, e é onde eu uso os métodos ágeis. Então veja, agora que eu começo a falar dos métodos, né, de desenvolvimento ágil, aqui que eu começo a falar de DevOps, aqui que eu começo a falar do CI/CD, é aqui que eu começo a falar de Scrum, ou Kanban, ou o que quer que seja. Tá? Isso entra ali. E eu fico fazendo vários ciclos, várias iterações, não é interações, né? Iterações, vários ciclos, várias repetições. Em cada repetição daquelas, eu trabalho num release, e após cada release, eu faço a aferição dos benefícios que aquele release me trouxe. Tá? Então, se o meu objetivo é ganhar agilidade, Renzo, depois do primeiro giro, quanto eu ganhei de agilidade? Olha, eu ganhei em média, sei lá, 5% de agilidade. Está dentro do que você esperava? Não está dentro do que você esperava? Tem que fazer algum ajuste? Não tem que fazer algum ajuste? E assim por diante. Feito isso, volta e faz o ganho de escala com o resto do ciclo iterando. Tá? E aí eu passo para um novo cenário de transformação. Tá? Essa é a forma como a gente costuma trabalhar. Tá, mas na prática, como é que funciona esse treco aí? Deixa eu mostrar aqui, ó. Lembra que eu comentei agora há pouco sobre a visão? A visão é esse cara aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. A visão é isso daqui. Eu vou de negócios que está na sua direita até tecnologia. Nunca o contrário. Negócios para tecnologia. Esse mecanismo de negócios, vendo o que meu cliente precisa primeiro para depois fazer produtos. Veja que isso já é o contrário do que a maior parte do pessoal faz, né? Eu faço um produto, depois vou ver onde é que esse negócio se encaixa. Não, aqui a gente faz o contrário. O que meu cliente precisa, e aí o que eu tenho de produto, ou o que eu tenho que desenvolver de produto para atender aquela necessidade, tá? E aí caminha para a tecnologia. Isso esse método a gente chama dentro da Amazon de mecanismo. Esse mecanismo se chama working backwards. Tá? Eu vou ver primeiro o meu cliente, depois a partir do cliente eu decido o que eu vou fazer. Então, daqui, desse modelo, dessa sessão, a gente extrai o cenário a ser trabalhado. E a partir do cenário, aí eu faço uma nova sessão, que são essas fotos todas aqui, ó.
Tá vendo que aqui ó, tá operações, um pouquinho mais para cá, um pouquinho para o outro lado, segurança, são aquelas perspectivas que eu acabei de comentar com vocês. Tá? Então a gente faz algumas sessões, isso daqui nessa época a gente conseguia fazer presencial ainda, né? Isso foi antes, imediatamente antes da pandemia, mas tanto faz se você faz presencial ou remoto, cada um tem suas vantagens e desvantagens, mas os dois funcionam bem. Tá? A partir disso, eu descubro, poxa, que problemas eu tenho que resolver? Problema não, que problema é feio. Quais são os desafios que eu tenho, né? Desafio é a palavra bonita para problema, né? Quais são os desafios que eu tenho, tá? Que enfrentar para poder atingir, né, os benefícios que aquele cenário vai me trazer. Essa é a intenção. Então, a partir daqui vai sair um plano de ação com um monte de ideias para fazer coisas. Tá? Que é esse cara aqui. Dá uma olhada, ó, as perspectivas estão ali, no cantinho. Tá vendo? As 3 não técnicas primeiro, então tá lá negócios, pessoas, governança. Depois eu tenho as perspectivas técnicas, as perspectivas de plataforma, operações de segurança. Tá? Então são as 3 perspectivas. E nota que para cada uma dessas perspectivas, eu tenho uma série de ações para fazer. Ou seja, no final das contas, esse é o meu backlog. É a minha primeira versão de backlog para atender aquele cenário, considerando várias perspectivas diferentes. Tá? Essa é a intenção desse negócio aqui. Com esse plano de ação, o que eu faço? Eu crio um conjunto de workstreams, frentes, né? Eu crio um conjunto de frentes que eu vou trabalhar para poder atender cada uma dessas necessidades que eu tenho. Aí prioriza, etc. E começa a desenvolver. Tá? Esse é o método que a gente costuma utilizar. Legal. Bom, tá bom. Tenho lá essas ideias todas. Tenho as ideias todas. E agora? O que eu faço com as ideias todas? Bom, depende. Eu tenho tecnologia suficiente para isso? Tenho, não tenho, preciso pesquisar novas tecnologias, preciso chamar alguém, preciso de apoio, eu tenho pessoas para me atender, não tenho pessoas para atender, eu tenho práticas de arquitetura para isso ou não. Existem alguns fatores que eu tenho que considerar que vão levar ao sucesso ou não, né? Deus queira que é o sucesso, né? Ao sucesso da sua empreitada aqui. E esses são alguns dos fatores. Nota de novo. Fatores técnicos e fatores não técnicos. Quando eu falo mecanismos e arquitetura, são fatores técnicos. Mecanismos são práticas, por exemplo, o working backwards que eu comentei com vocês. Eu ir primeiro no cliente, depois de trás para frente eu faço alguma coisa. Tá? Então, dentro do working backwards, por exemplo, olha que bacana, a gente cria um documento, vocês já devem ter visto várias vezes, press release. É o mesmo press release que você está acostumado a ver mesmo, press release. São Paulo, tanto de 2022, hoje a Natura lança a sua nova plataforma para fazer alguma coisa e aí tem o press release. Como é que funciona geralmente? Crio todo o meu projeto, depois faço o press release. Working backwards, o contrário. Eu crio primeiro o press release. Primeiro faço o press release. Então, a Natura está esperando esse trabalho para terminar, nós estamos em agosto, em dezembro, vai. Então, em dezembro. Eu escrevo hoje um press release para dezembro, dizendo, hoje, 1º de dezembro, ou sei lá, em qual data de dezembro, a Natura lançou isso. E eu valido esse press release hoje contra as suposições que eu tiver, com os meus clientes, internamente, a viabilidade, etc. Eu faço tudo isso primeiro. Feito esse press release, agora sim eu vou começar a desenvolver alguma coisa. Isso é um dos mecanismos que a gente tem. Alguns mecanismos têm outras ferramentas, o press release é uma delas. Tá? E a intenção desse press release é evitar que lá na frente eu tenha retrabalho. Então eu tenho um trabalho agora para viabilizar tudo, para ter certeza do que eu vou fazer, e aí todo o desenvolvimento vai ser focado em entregar aquele press release. Tá? Essa é a nossa intenção. Vai poupar muito trabalho mais para frente, essa é a intenção. Da mesma maneira, práticas de tecnologia, práticas de arquitetura, práticas de engenharia de software e assim por diante, tá? É onde entra efetivamente a arquitetura. Well Architected, por exemplo, tá? É um conjunto de práticas também para desenvolver boas arquiteturas, então são algumas coisas. E eu tenho 2 elementos aqui embaixo, cultura e organização, que não são técnicos. Né? Porque a cultura das pessoas, vou roubar a palavra do Liguori, o mindset das pessoas, né? A mentalidade das pessoas, tem que ser uma mentalidade de construir, de resolver. Tá? Eu não posso ter a mentalidade de isso não é problema meu.
Não, eu tenho que ter o ownership, é exatamente esse ponto. Né? Não, isso eu vou puxar a responsabilidade para mim, ou eu vou achar quem é o responsável por isso para me ajudar a construir. E eu não ter também aí dentro uma mentalidade de achar culpado. Ih, deu errado. O que eu faço? Ah, acha quem foi e demite. Não. Né? Muita empresa faz isso. Não vou demitir ninguém. Tá? Então a intenção é, falhas são permitidas. E por um motivo simples, pessoal. Se eu vou inovar, eu vou criar uma coisa nova, é alguma coisa que a princípio não existe. Se não existe, a chance de eu tentar alguma coisa e dar errado é grande. Então o que eu faço? Reduzo em coisas bem pequenas e crio um mecanismo de experimentação. E aí experimento um monte de coisa. Algumas vão dar errado, mas tudo bem. Contanto que dê errado rápido e custando barato. Então eu crio isso em pequenos experimentos. Tá? Aqueles que dão certo vão para frente. Mas aí eu não posso ter uma cultura de culpa na hora que alguma coisa dá errado. Ok, deu errado? Beleza. Por que deu errado? Por causa disso, disso, disso. Não vamos repetir essas falhas e vamos para o próximo. Essa é a intenção. Como é que vocês acham que esses fatores aqui afetam o resultado da sua estratégia de inovação, do seu produto, dos seus processos e assim por diante? Tá? Olha que bonitinho, nós temos o que a gente chama de uma fórmula de inovação. Essa fórmula de inovação, nota que ela considera mecanismos e arquitetura embaixo, né? E como expoente ali, cultura e organização. Isso, pessoal, indica para a gente o seguinte: os fatores não técnicos têm um impacto maior na sua capacidade de inovação do que os fatores técnicos. Essa é a mensagem desse slide aqui, tá? E aonde esse treco pode levar a gente? Onde é que esse negócio... O que sai daí, dessa fórmula? Ó, para a Amazon, a gente conseguiu um resultado que leva mais ou menos o tempo de aparecer esse slide. 11 segundos é o que leva na Amazon para algum release ser feito. Então, enquanto esse slide estava sendo apresentado, um release de alguma coisa, pode ser uma correção pequenininha, pode ser um lançamento grande, não importa. Algum release foi feito nos últimos 11 segundos. E enquanto estou explicando esses 11 segundos, já foi mais outro, tá? Então, a cada 11 segundos eu tenho um release novo. Por quê? Porque release não é evento para a gente. Ah, eu tenho um evento no final do mês, no final da semana, freezing de não sei o quê, para poder... Não. É comum, é constante isso dentro da empresa. Tá? Esse foi um dos resultados que a gente obteve. E aqui eu queria chamar o Renzo de volta para contar para a gente. E na Natura, o que isso tem resultado? O que o uso desses mecanismos, dessas mudanças culturais, assim por diante, tem trazido? Vai lá, Renzo. Obrigado, Dade. Dá um orgulho, né, de ver tudo que a gente construiu junto, né? Boa parte do dia. Alô, alô, estão vendo? Legal, vamos aqui. Fizemos um release aqui, 11 segundos, rapidinho, uma solução. Bom, é muito legal, né, Nard, de ver que orgulho que dá, né, de ver que nós construímos juntos, né, várias fotos ali, vejo parte do time aqui. Eu acho que fico com orgulho de estar numa empresa brasileira que tem se transformado. E vamos fazer um recorte disso que o Nard falou. Acho que o primeiro recado que eu queria relembrar independente de tecnologia, produto, o Nard falou de cultura, o Igor falou de cultura. Isso é essencial, gente. Aqui eu trago uma frase do nosso fundador, o seu Luiz, que é uma frase muito icônica para nós da Natura, que é: o impossível é só o começo de todas as possibilidades. Quem não conhece a história do seu Luiz, teve um momento que ele precisou lutar pela Natura. Ele vendeu um fusquinha dele para poder manter a Natura. E a construção do nosso time, dessa jornada que o Nard colocou, do nosso processo de transformação, nasceu justamente com 3 pessoas vendendo o seu fusquinha. Não literalmente, mas dando o seu melhor, o seu fusquinho, o seu melhor, né, a sua vontade de mudar essa cultura. Tá? E os resultados aparecem aqui. Hoje o time é maior, a gente tem aproximadamente 15 pessoas dentro de um núcleo, que tem muito mais representantes, né, dentro dos nossos squads, dentro dos nossos produtos, mas o resultado está aqui, direto como o Nard falou. Isso é cultura, gente. É um prêmio técnico de DevOps que o time ganhou
aplicando, e eu vou contar um pouquinho dos resultados que a gente chegou aqui, mas aplicando no dia a dia essa cultura de vivenciar que o Nard explicou. Bom, o Nard falou um pouco da nossa ambição. A nossa ambição, de fato, como grupo, era chegar numa escala global. E estamos evoluindo, seja através de aquisição ou expansão. Recentemente, nós chegamos na Malásia através de cloud, algo impossível antigamente. Então, conectando a tecnologia aqui, rapidamente nós conseguimos fazer um launch de uma nova operação, de um novo business, através de tecnologia. Mas isso não seria possível se a gente não transformasse nosso jeito de fazer, nossa forma de fazer, ou se a gente não transformasse a nossa cultura. E aqui entra um pouquinho dessa jornada que nós construímos. Então, estamos brincando ali, né, de cloud, da utilização de cloud, desde da época de 2015 e 2016, mas muito timidamente ainda, né? Uma coisa que o time gosta muito, que a gente colocou como mindset, é a tecnologia open source, né? O time deixou um Jenkins que eu instalei lá, dando um monte de erro para toda noite ligar para mim. Acredite, eles deixaram ligado, aí dá alarme e liga para mim lá. Então, assim, a nossa jornada começou pela revisão de cloud, a adoção de tecnologias open, o crescimento também das tecnologias de SaaS. Nós identificamos que em algum momento nós precisávamos conectar tecnologias que tinham potencial de crescimento. Não adianta ir para a cloud ou pensar em remodelar os seus negócios sem falar de rearquitetura de sistemas. Então, não é só move to cloud, né? Então, nós fizemos todo um processo de rearquitetura, de novos padrões de tecnologia, de arquitetura. Então, a gente está falando aqui de Big Data, Mobile First, de trabalhar no SQL, e DevOps está inserido aqui, que é um pouco do que a gente vai contar aqui. No início dessa jornada, a gente tinha uma meta muito clara de 60% do ambiente on-premise e 40% cloud. Ganhamos prêmios de inovação, e à medida que a gente foi avançando nessa jornada, nosso apetite foi aumentando. Olha, isso daí funciona, esse negócio de cultura, esse negócio de tecnologia, funciona. Então a gente começou a trabalhar rapidamente essa questão da cultura. Aqui em 2019 nós temos um marco, que foi o que o Nard apresentou para vocês. Nós tivemos essas sessões, essas revisões, né? A gente escolheu a AWS como nosso parceiro para criar o nosso COI de DevOps, nosso centro de excelência, de expansão, né? A gente foi avançando na nossa jornada aqui de tecnologia, que a gente identificou, não adiantava criar cloud lá no portal da AWS, clicar, é super legal, intuitivo, mas isso não ganha escala. Então a gente precisava de usar de outras técnicas ou de outras práticas, e aí que entra a parte de DevOps, que é cultura, gente, mas tem muita coisa de tecnologia e produto por trás. A gente vem avançando ano a ano, e o nosso apetite agora, né, a gente está crescendo aí em 2 dígitos, está na ordem de a gente chegar na nossa jornada cloud em torno de 80%, e conectando sustentabilidade com Green IT. Tá? E dentro dessa vivência ao longo dos anos, a gente falou de cultura, e esse foi o momento onde nós tivemos o apoio da AWS e do Nard, mas nós identificamos que essa escala que a gente buscava alcançar, a gente implantou DevOps, implantou as políticas, criou a cultura, mas a gente estava num modelo que não escalava. A gente estava colocando muitas pessoas dentro das squads. Então a gente identificou que a gente precisava ir para um conceito de times de produto, engenharia de produto, tá? Engenharia de plataforma. E aí surge um pouco da conexão, Nard, por favor, com a questão da revisão do modelo que a gente estava aplicando. Tá? Nard, por favor, se puder me ajudar a explicar um pouco dessa revisão que fizemos juntos. Então, dentro daquele framework que eu tinha comentado com vocês, lembra? Tinha as perspectivas e tudo mais. Falei, olha, então nesse determinado momento, aqui a gente vai fazer vários ciclos, etc. Tá bom, tem que mudar a cultura, tá bom. Como que eu faço isso? Tá? Esse é um modelo que a gente sugere, um modelo que a gente chama de centro de excelência, ou Center of Excellence. Tem vários nomes, tá? Tem gente que chama de centro de competência, tem gente que chama, existe um novo nome que a gente tem utilizado bastante, que é Cloud Enablement Engine, tá? Mas o nome não importa. Mas nada mais é do que um grupo multidisciplinar, tá? Com uma ou mais equipes pequenas, com foco específico e considerando todas as perspectivas. Então, se você dá uma olhada, deixa eu mostrar aqui um pouquinho. Se você dá uma olhada nessa parte, cadê? Assim que achar o mouse, peraí. Ali. Aqui, achei. Se você dá uma olhada, isso tudo aqui, ó, isso aqui é o centro de excelência, tá? Um conjunto de pessoas que cria práticas,
ferramentas e o que quer que seja para que as equipes que vão fazer o uso dessas tecnologias façam isso de uma maneira padronizada. Então você imagina a Natura com 35 mil funcionários, né? Se cada um fizer de um jeito, vai virar bagunça. Né? Não posso deixar, eu tenho que dar liberdade, mas ao mesmo tempo eu tenho que garantir que exista um conjunto de padrões a serem seguidos, tá? Um conjunto de práticas, etc., procedimentos e assim por diante. Então eu crio um grupo e nesse grupo eu faço a definição dessas práticas. Então essa parte toda aqui de baixo, ó, isso tudo aqui é o centro de excelência. E lá em cima é quem usa. Lá em cima é quem usa. Tá? Mas peraí. Você vai criar um novo grupo de pessoas, então eu preciso fazer uma reorganização organizacional da estrutura inteira da minha empresa? Não. No primeiro momento, pelo menos, não. Começa pequeno. Começa pequeno, um grupo pequenininho, estabelece as práticas, começa a trabalhar, à medida que aquilo vai ganhando escala e que se justifica, né, do ponto de vista de negócio, aí você aumenta a tua equipe. Tá? Então eu tenho aqui quem usa o que o CCOE, o que o Centro de Excelência produz, e o Centro de Excelência em si. E se você reparar, o Centro de Excelência tem essa parte toda verde aqui, ó, as perspectivas não técnicas aqui, ó. Pessoas, governança e negócios, está tudo aqui. Tá? Então quando eu falo de negócios, o que esse cara vai fazer? Fazer, por exemplo, gestão de produtos, é uma prática que está lá dentro. Tá? Gestão de entregas, né? Então o release, as práticas ágeis, etc. Está aqui. Então, o modelo de fazer esse acompanhamento. O modelo de gestão financeira, que é totalmente diferente para a nuvem. Então, agora você saiu de CAPEX para OPEX, é um modelo diferente. Quem que está usando o quê? Perder o controle desse uso é muito fácil. Então, eu tenho que ter práticas para fazer o controle dos custos e, além do controle da gestão, né, dos custos, fazer também a otimização desses custos. Então, olha, aqui você está gastando muito, você está usando um tipo de instância que você não deveria utilizar, uma instância que está sobrando ali, você está usando à toa, não precisa, está ocioso. Então, usa uma instância mais barata, usa menos instâncias, cria um modelo de escalar automaticamente ou não. Então, veja que você tem uma série de práticas que podem ser recomendadas do ponto de vista financeiro. E do ponto de vista de pessoas, a mesma coisa. Toda a parte de cultura que a gente está falando está lá. Desde o onboarding e treinamento, né, o readiness, a capacitação da equipe, né, que é super importante, a equipe saber do que está falando. Tá? Então eu tenho que ter um processo para isso, contratação. A gente ajuda, eventualmente, até a criar novos job descriptions, tá? Para funções que antes não existiam, agora existem. Então a gente ajuda a fazer esse tipo de coisa também. Tá? E o change management. Quando eu falo change management aqui, pessoal, é change management de pessoas. Tá? Não é o change management de release, né? de liberação propriamente dita. É de pessoas, é mudança de cultura, mudança de comportamento, é esperar pela mudança. Tá? As pessoas muitas vezes são resistentes à mudança. Mas vai mudar por quê? Está funcionando. Né? Não, vai mudar porque vai te dar muito mais agilidade. Mas hoje eu faço, sei lá, 5 releases por semana. Fala, legal, você poderia fazer 5 por dia. Você está fazendo 5 por semana. Né? Então, existem esses elementos a serem tratados, e isso com essa parte de change management, que envolve o endomarketing da empresa, comunicação interna da empresa, envolve uma série de áreas, RH. Tá? Então veja que a gente sai da TI, não é só TI. Esses são os elementos não técnicos desse modelo do CCOE. Tá? Então, dentro daqui eu tenho as perspectivas não técnicas do CAF, que a gente viu agora há pouco, e esse grupo todo a gente chama de CBO, tá? De Cloud Business Office. Tá? Então, são as pessoas que vão cuidar disso. E eu tenho, claro, o ponto de vista técnico, que é o que a gente chamou aqui, essa parte azul embaixo, que a gente chamou de CPE, Cloud Platform Engineering. É ali que entram as questões de plataforma, de operações, de segurança, as práticas para manter as coisas no ar, para monitorar o que está rodando, para garantir que eu atenda as normas e regulamentações. Tá? Vários segmentos, a gente tem são segmentos muito regulamentados, muito regulados, então a gente precisa tratar com isso também. Então são algumas coisas que a gente tem que considerar. E dentro da plataforma, é onde tem um elemento técnico muito importante, que daqui a pouquinho o Renzo vai comentar com a gente, que é o que a gente chama de vending machine. Tá? Vending machine é maquininha, você vai lá, bota a moedinha, aperta o botão, cai refrigerante. Né? Consegui falar tudo isso sem dizer nenhuma marca. Tá? Então você vai lá e pega o refrigerante. A mesma coisa.
Eu, da equipe de cliente, aquela equipe que está lá em cima, preciso consumir alguma coisa. Vai num determinado lugar, num portal e fala, eu preciso de um ambiente de desenvolvimento ou de teste, sei lá, para aplicações web. Você vai lá, clica, ele provisiona o ambiente inteiro para você, já de acordo com as suas políticas, com os seus processos e com as aprovações que você tem que ter e assim por diante. Então, o CCOE, ele fornece guias, com certeza, mas ele também fornece ferramentas. Tá? E como é que eu crio isso tudo? Como é que eu faço para criar esse treco? Olha lá. Eu começo pequeno, de novo, pessoal. Você não vai mudar tudo da noite para o dia e você não vai precisar mobilizar 500 pessoas da sua empresa de uma vez. Isso vai começar pequeno. É um grupo ali de 8, 9 pessoas. Esses grupos pequenos, não sei se vocês já ouviram esse termo, né? Na Amazon a gente chama esses grupos de two pizza team, né? Que assim, é um grupo pequeno o suficiente para conseguir ser alimentado por 2 pizzas. Há controvérsias, né? Dependendo do tamanho da pizza ou dependendo do tamanho da fome, né? Do número de pessoas, mas deu para pegar a ideia, né? Umas 8 pessoas mais ou menos é o que a gente espera que tenha. Vai ter algumas pessoas técnicas, outras não técnicas, e aí dentro dessa equipe começa a se definir quais são os primeiros guias, as coisas que eu tenho que definir dentro da empresa, que eu tenho que publicar para todo mundo, que eu tenho que comunicar para todo mundo, e por aí vai, tá? Então, eu começo pequeno. E depois isso pode evoluir para aquela figura lá de cima. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês. Nessa figurinha... mouse, tá aqui. Isso pode evoluir para dentro do CBO, lembra? CBO, as perspectivas não técnicas, e CPE, né, Platform Engineering, as perspectivas técnicas, tá? Então, dentro de cada um, eu posso ter um ou mais times, eu posso evoluir para isso. No começo, eu vou ter uma equipe só, é um two pizza team só. Com o passar do tempo, pode ser necessário e pode ser justificável dentro da tua empresa, dependendo do seu contexto, pode ser justificada a criação de novos times. Aí você pode ter, por exemplo, um time focado só em change management, um time focado só em, por exemplo, treinamento e onboarding, um time focado só na definição de processos de governança, um outro time focado na parte de tecnologia para construir a vending machine, um outro time para fazer a parte de operações e com a equipe de operações e segurança juntos, por exemplo. Então isso daí pode evoluir, tá? Dependendo de cada cenário. Mas, de novo, pessoal, desculpa até repetir várias vezes, mas é importantíssimo. Isso não é da noite para o dia e isso não vai precisar mobilizar tudo. Começa com o que você já tem. Tá? Ah, legal, vou fazer um negócio desses, então vou contratar pessoas. Não, deixa para contratar depois. Pega algumas pessoas do seu grupo e dentro daquele grupo você começa a trabalhar, cria o embrião desse treco aqui. Treco é um termo técnico, né? Tá. E aí você cria, tá? Esse modelo e depois expande. Tá bom? Depois a gente vai expandindo isso daqui. É essa a ideia. E aí cada um daqueles elementos, aquelas caixinhas que a gente viu no CCOE, lembra que falei gerenciamento de produtos, arquitetura, gerenciamento de demandas e assim por diante? São aquelas coisinhas ali, aqueles azulzinhos ali, ó. Dentro de cada um deles tem um monte de coisa para fazer. Tá? Essa aqui é a intenção. E aí eu queria trazer aqui de volta para o Renzo para explicar o que é essa equipe que está aqui embaixo, ó, esse two pizza team que está aqui embaixo. Tá bom? Obrigado, Nard. Tá funcionando de volta? Estão ouvindo? Voltou, tá vendo? Bug fixed. Bom, contando um pouco aqui do que o Nard contextualizou, o time, iniciamos a jornada, a gente não conseguiu ainda fazer esse time só comer 2 pizzas, então assim, nem tudo é sucesso, gente. Esse time come mais do que 2 pizzas. Mas é importante esse comentário do Nard. Nós não começamos já pensando no todo o framework, né? Então, quando o Nard traz essa visão do Cloud Business Office e do Cloud Platform Engineer, o primeiro movimento que nós identificamos para a nossa necessidade, daquele momento, começar pequeno para a gente poder ganhar escala, foi investir melhor no Cloud Platform Engineer. Então, logicamente que nós tínhamos as práticas do Cloud Business Officer sendo executadas, mas não de forma estruturada ou com um time estruturado. Então, a gente focou 100% nessa criação da vending machine que o Nard comentou, mas esse é o time hoje que é ganhador do prêmio que forma. Nem tudo nós atingimos o sucesso,
e nós tivemos que fazer algum ajuste, né? Então eu trago essa imagem aqui do Team Topologies, não sei quem está familiarizado, é muito simples, são alguns modelos de organização, alguns modelos de org design para organizações que estão se desenvolvendo. Nós identificamos que, para o nosso momento, nós estávamos dentro do time de infraestrutura, nós fizemos um subset desse time de engenharia de plataforma, criamos esse time dedicado para criar a nossa vending machine, ou nossa plataforma DevOps, como chamamos à época. E nós dedicamos um time de SRE especializado para operar. Aqui foi a chave, né? Dar foco ao time, como o Nard colocou. Bom, mas nós não deixamos de lado de tratar os temas de cultura. Então, o foco desse time de Cloud Platform Engineer, e é engraçado, né? O Nard trouxe a fala, todo mundo atualizou o LinkedIn, todo mundo era Cloud Platform Engineer. O nome é bonito, né, Nard? Eu também atualizei. E nós cuidamos muito nessa questão de cultura. Então, o primeiro movimento que foi feito dentro da empresa, conectando a cultura, nós colocamos mais de 120 pessoas dentro do auditório da Natura. Alguns estavam aqui, estão vendo algumas carinhas, e falamos de DevOps. O que é isso? Para que serve? Como vai ajudar o meu negócio? Como que eu vou melhorar, diminuir o meu lead time, vou aumentar minha frequência de entrega? Mas tudo isso com um propósito. O importante é a consultora passando o pedido, gente. A consultora está ali tendo problema, eu preciso corrigir rápido. Muitas das vezes o pedido de uma consultora rentabiliza ela para pagar a faculdade de um filho, para pagar o remédio de pressão de alguém da família. Então a gente está falando deste nível de impacto social. A gente está falando de uma entrega de tecnologia, mas que tem uma visão de beleza e sustentabilidade, mas que gera uma riqueza para a sociedade. E esse time lançou algo que foi bem interessante, que a gente chamou de trilha DevOps. Então houve um chamamento para dentro da companhia de compartilhamento de conhecimento. Então é meta hoje do time de CBO e CPE realizar minimamente uma sessão de workshop para toda a companhia, seja de um tema técnico de infraestrutura como código, GitOps, enfim, todo o nosso landscape, ou de um tema de cultura. E como a gente comentou, como a mudança começa por essa cultura, nós criamos e estamos evoluindo essa questão da comunidade. Então, dentro daquele pilar que o Nard explicou para a gente, nós temos uma comunidade DevOps, onde essa comunidade nós temos um wiki, que ele é totalmente aberto e todo mundo pode contribuir com esse wiki, gerar material, contribuir, capturar material. A gente tem os playbooks definidos que foram feitos com o trabalho com a AWS e recorrentemente esse time atualiza. Foi feita a definição de um novo landscape de tecnologia para esse momento. Isso é super importante, gente. Revisem a arquitetura e o landscape de vocês. Existe hoje dentro dessa comunidade um portal de treinamentos. Hoje eu acho que está com muito mais vídeos e playbooks técnicos, com código mesmo. Uma série de workshops e meetups que nós fizemos. E isso também é importante. A questão da cultura precisa ter um manifesto. A cultura ela precisa ser vivida, mas ela precisa ter um manifesto. Então, esse time criou uma série de 20 princípios dessa comunidade. O que fazer e o que não fazer. Isso é muito importante. Clareza do que não fazer. Não é que não é permitido, existe espaço para debate. Mas a experiência ou o que nós fizemos nos levaram a identificar que existem caminhos que nós não devemos seguir. Então, o que não fazer é super importante. Tudo isso que comentamos aqui gerou o produto final. E eu acho que esse é o grande orgulho desse time, né? E o que levou também a gente ganhar o prêmio. Então, o prêmio, de fato, a gente falou muito de cultura, a gente falou muito de entrega, de visão do cliente, mas teve um produto final. Esse produto final, aqui à esquerda de vocês, o primeiro produto lançado foi em Jenkins, com Groove. Então vocês imaginam aqui como esses meninos trabalhavam aqui. Por isso que comiam muita pizza, né? Tinham que ficar muito tempo ali dando manutenção. O segundo momento, a gente identificou que dentro deste contexto de Dev Experience, de engenharia de plataforma, nós criamos a nossa plataforma. Mas a nossa plataforma não tem só a ambição de ser uma plataforma de Dev Experience. É uma ambição muito maior. Nós queremos ser um grande hub de cultura dentro da companhia, principalmente das práticas DevOps. Então nós queremos que todo PO, todo Tech Lead, todo Manager possa entrar nessa plataforma e se conecte com as práticas. Que ele consiga gerir o produto dele, criar novos produtos, manter esse produto e melhorar esse produto.
seja com métricas técnicas, né, DORA, enfim, ou com métricas de negócio. E esse time respira tanto a inovação que recorrentemente nós estamos pensando em como nós vamos habilitar ou avançar nessa jornada, né? E dentro dessa jornada, nós já estamos lançando a segunda plataforma. Essa segunda plataforma foi carinhosamente batizada de Amazônia, né? Já conectando com o nosso propósito, com a nossa questão de sustentabilidade. E nós estamos nesse momento trocando look and feel, expandindo para algo que é global, colocando em espanhol, em inglês. Quando eu falo nós, eu peço e os meninos entregam, né? Enfim, e também tem uma cultura muito de escutar o cliente. Então existe um modelo de trabalho onde os squads ou as pessoas que estão espalhadas nas squads trazem feedbacks para esse time. E baseado nesses feedbacks, nós decidimos o que colocar nesse backlog. Que são algumas telinhas que eles estão desenvolvendo. Muitas pessoas estão nos perguntando por que a gente não usa o backstage. Não é que nós somos contra o backstage, nada. Nós acreditamos muito no propósito. Mas como eu falei, o nosso propósito é maior. A nossa ambição não é só ser uma plataforma de Dev Experience. Então, a arquitetura que nós desenhamos aqui, ela permite acoplar uma série de ferramentas para gerar esse portal que nós queremos, para gerar menos fricção na entrega dos produtos. Esse é o grande objetivo. Então, quer colocar um backstage aqui? A gente pode colocar. Quer colocar outra ferramenta de segurança? Vamos acoplando. Mas aqui é o grande hub da plataforma, da nossa comunidade, que pode ser desenvolvida. Ok? Bom, legal, Renzo. Falou da ambição, falou da cultura e os resultados, né? Então, o Ligori falou muito, o Nard falou muito de resultado, né? A gente conectou muito com os resultados. Então eu trago aqui alguns números que são importantes. O primeiro é a questão de um depoimento, a gente não vai conseguir ler aqui, mas durante esses 3 anos, como nós geramos business? A Natura recentemente fez o lançamento do banking, né, do nosso Pay Code, uma nova solução bancária, algo que em média a gente demoraria 3 meses, a gente conseguiu encurtar em 1 mês. E aqui é um depoimento de um tech lead, de como o uso dessa plataforma que o time de CPE desenvolveu, agilizou essa entrega, gerando infraestrutura ali, click and drag and drop. Tá? Falando de produtividade, que o Nard comentou bastante, a gente está falando que a gente saiu de 0 de produtividade dentro dos squads, em ter fricção para criar infraestrutura, ou seja, todo mundo tinha que criar. Toda hora tinha que ter um DevOps Engineer dentro do squad lá, criando um banco de dados. A gente já chegou a uma produtividade de 122% com essa plataforma. Por quê? Reusabilidade. Reusabilidade de horas economizadas e recursos utilizados. Com um catálogo homologado, você consegue garantir essa agilidade. Falando de números, hoje 84% dos nossos deploys, só um parênteses, na Natura são automatizados. Nós não chegamos nos 11 segundos ainda, Nard, mas estamos no caminho. 43,6 deploys por dia, frente a praticamente 2 por dia em 2019 que nós tínhamos. É um avanço muito rápido, isso falando de produção. Se colocarmos ambiente de desenvolvimento, homologação, estamos falando da ordem de 390 deploys dia. Então vocês imaginam a velocidade que a gente garante aqui. E de redução de custo, que também é importante, seja de cost avoidance ou retorno financeiro, nós estamos falando aí da ordem de 4,5 milhões, que já reverteu em treinamento para esse time. Então, manter um time treinado, gasta, além das pizzas, né? Além de pagar as pizzas, teve muito treinamento aqui que nós conquistamos. E para fechar, fica o convite aqui. Quem tiver interesse, temos vagas abertas, dados, DevOps, arquitetura, governança, enfim, tem trabalho para todo mundo, a gente vai conquistar o mundo. Já estamos conquistando o mundo, precisamos de pessoas que tenham essa inspiração. Vamos nos encontrar no TDC em dezembro, teremos uma sala Natura, então Natura Co. Também a gente pode contar, vão ter mais detalhes ali. E quem ficou curioso, como que o Nard falou, de rodar o Well Architect, que é importante para esse movimento, e também conhecer um pouquinho mais da parte técnica, de como foi desenvolvida a plataforma e o CCOE, tem 2 podcasts que nós gravamos com o time da AWS. Então vale escutar, 30 minutinhos, indo para o trabalho ou ali no trânsito. Gente, da minha parte é isso. Obrigado. Agora o Ligori vai complementar aqui com a visão. Pessoal, está me ouvindo? Legal? Obrigado. Primeira coisa, bacana a história, né, gente? Você viu os números? Lembra lá no começo que a gente falou dos benefícios, da pesquisa que a gente fez com 4 benefícios? Está me endereçando todos os benefícios aqui. Falou de
de custo, falou de produtividade, de agilidade para lançar coisas, com foco no cliente no final, né? A gente falou muito de sustentabilidade, olhar para o cliente aqui, super bacana. Pessoal, a história da Natura é uma baita história de sucesso, né? A gente começou lá entendendo com ele, trabalhando working backwards, né? Entendendo com ele o que precisava, usando metodologia, mecanismo. Então a gente está aqui para ajudar, né? Começou a olhar qual que é o retorno, o que ele precisava, olhou negócio, olhou tecnologia, não está como separar isso mais, é tudo junto, né? A primeira coisa foi ajudar eles descobrirem isso, usando metodologia nossa. Depois foi como começar a quantificar qual que é o benefício que viria disso. É lógico que tem a liderança forte lá, né? A gente tiver a liderança para agir, né? E agir rápido. Né? O ponto principal hoje de falha em transformação é não ter o apoio da liderança e demorar para agir. Decidiu, age, erra rápido, aprende rápido, gente. Entendeu? E por último, a gente começou a discutir as necessidades específicas dele, criar um caso de negócio para eles junto. Né? Eles ajudaram, a gente participou junto, aprendeu com eles. E a gente tem mais de milhares de casos, posso falar, no mundo de transformação, de jornada. E a gente usa todo esse conhecimento, e cada caso é um caso a mais que a gente aprende, o caso da Natura, a gente aprende um monte de coisa nova, que a gente leva para o próximo caso. E a gente quer melhorar sempre. Então, gente, conta com a gente está aqui para ajudar. A gente pode ajudar desde criar todo esse business case, ajudar a entender os benefícios, conectar com empresas da indústria de vocês, casos que a gente tem de sucesso, e fazer acontecer isso, tá bom? Estou aqui para ajudar. E cloud, no final, é só um item importante, não é o mais importante. Só que tem um ponto importante, gente. Se tudo isso aqui não funciona, lembra que a gente falou de pessoas? Pessoas têm o quê? Conhecimento, né? Então a gente precisa trabalhar o conhecimento das pessoas, né? Então acho que é super importante a gente estar se educando. Quem estava aqui no Keynote Speaker no primeiro dia, apareceu um número lá, mais de 3.000 mudanças, novas funcionalidades que a AWS lançou em 2021. Mais de 3.000. A gente faz a conta aí. Mais de 3.000 em 2021 é 8 novas coisas, novas funcionalidades, novos serviços por dia. E a gente, como técnico, eu falar com o meu time, é fantasticamente desesperador. Vou ser bem honesto com vocês, é coisa nova todo dia, né? A gente tem que ficar, a gente gosta, a gente tem o conceito do aprende e seja curioso lá dentro, é um princípio de cultura, a gente gosta disso e todo dia a gente quer aprender coisa nova, né? Então, quando a gente olha todo dia aprendendo coisa nova, fantástico. Então, ponto aqui. Pessoal, educação, ó, AWS Skill Builder, mais de 500 cursos gratuitos, vídeos, vamos investir, Learn Be Curious aí. Certificação é super importante, ele atesta todo o esforço que a gente fez e é reconhecido no mercado. Então, gente, Learn Be Curious para todo mundo, aprende, seja curioso, que é um lema muito forte que a gente, quando a gente contrata alguém, quando a gente está junto com as pessoas, é o tempo todo tá aprendendo. Lembra no começo? Tem que se reinventar, todos os dias, gente. Pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado. A gente está aqui disponível para responder perguntas, dúvidas e vamos aprender mais aqui. Obrigado por estar no Summit. Obrigado, gente. Obrigado aqui.